Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Filhos do Trovão. Hoje connosco temos uma convidada muito especial, Sara Catarino. A Sara já foi cantora no Louvor, já escreveu 5 livros, é pregadora, foi dirigente de um Ministério Internacional de Mulheres durante 25 anos, foi conferencista por todo o mundo, é esposa, mãe, avó, bisavó e filha de Deus. Fiquem connosco até ao final para saberem muito mais e já sabem, sigam-nos nas nossas redes sociais. Obrigado, Mariana, Tiago, e muito especialmente agradecer a si, Sara, pela sua vinda aqui. Eu agradeço sempre a qualquer convidado que aqui venha, agradeço porque realmente nós vivemos de convidados e, como ela disse, você é realmente uma convidada muito especial para nós. Sou convidada muito especial, vocês nunca com certeza tiveram uma convidada tão velha como eu. Não é só por isso, mas realmente também você veio trazer aqui algo de muito diferente e que nós já também desejávamos há muito tempo. Já desejámos ter aqui atletas, já tivemos, já desejámos ter motards, já tivemos. Eu não diria mais velhota, porque esse termo também idosa. É mais idosa. Há uns que dizem sénior, mas o sénior fica mais, tem mais pinta. Mas pronto, não só pelos anos que contam no BI ou no cartão de cidadão, mas acima de tudo a nossa expectativa não está nos anos que você já percorreu na vida, mas nas vivências que durante esses anos todos você teve com o Senhor e continua a ter, como você me contou ainda há pouco. E é isso que nós queremos hoje, aqui neste episódio do nosso podcast. Não dá um episódio, não chega. Nem temos baterias para isso. Tá bem. A próxima vez que você vier cá, temos que arranjar um estoque de suplemento de bateria, porque não temos realmente. É verdade, só pelo percurso na nossa viagem eu pude perceber que não havia hipótese no tempo que temos de conseguir extrair tudo aquilo que você tem na sua bagagem com o Senhor. Mas glória a Deus, eu dou graças a Deus pela sua vinda aqui. Realmente eu acredito que vai ser um momento que vai alcançar pessoas, principalmente pessoas não crentes, pessoas que não conhecem o Evangelho e que, como eu sempre digo também, se Deus fez na sua vida, porque é que não há de fazer na vida de tantas outras pessoas, não é? E que nós não sabemos como é que elas possam estar hoje, como é que se encontram, em que situação é que estão. Às vezes até já são crentes, mas às tantas já perderam aquele entusiasmo a alegria da salvação. Mas pronto, adiante, eu não quero aqui alongar mais a apresentação, acho que a Mariana já explanou aqui perfeitamente. Eu queria só, eu costumo fazer isto agora deixa-me eu dizer. Diga, faz favor. Agora é a minha altura de dizer muito obrigada por me terem convidado. Foi assim um convite um pouco estranho quando recebi a primeira vez, mas depois, como tive uma referência de alguém que já tinha estado com vocês, resolvi aceitar e neste momento eu tenho um pouco mais de disponibilidade na minha vida e calhou ser hoje e eu estou muito contente de estar aqui convosco e vou dar o meu melhor e dizer aquilo que eu posso dizer que possa tocar, influenciar, ajudar a vida de alguém. Obrigado. Não sabe, deixe-me dizer, já que você fala disso, quem nos referenciou, você está a falar do Eddie Fernandes, né? Meu genro. Sou genro, que é uma bênção, a quem também nós enviamos aqui uma saudação, um forte abraço. Ele é realmente uma bênção tremenda. E não foi através dele, quer dizer, eu falei posteriormente com ele, mas quem nos salientou a sua pessoa foi uma das nossas seguidoras que nos enviou uma mensagem. Eu agora não lhe consigo dizer o nome da pessoa. E ela disse-me, uma pessoa que vocês têm mesmo que convidar para o vosso podcast, que é uma verdadeira enciclopédia, mais ou menos assim, Uau. Enciclopédia andante, biblicamente falando, é a Sara Catarino. Muito obrigada. Então muito obrigada a essa seguidora, que eu agora, não sei quem é. Eu de cabeça também não sei, mas sei que foi assim que aconteceu. Mas ela há de estar a ouvir-nos, não é? De certeza absoluta. Quando vir lá o seu nome, então já está concretizado. E depois eu iniciei as diligências, falei com o Eddie e pronto, e hoje você está aqui e dou graças a Deus por isso. Nem sempre é fácil ter convidados, mas vale a pena. Vale sempre a pena.
Não é em vão, nunca é em vão, tudo o que possamos fazer para o Senhor. Mas estava eu a dizer, e para criar aqui um mote, claro que não era preciso, você tem tanta coisa para dizer, mas eu gosto sempre de puxar aqui uma passagem bíblica para dar aqui algum alento, um arranque aqui à nossa conversa. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, está aqui uma passagem sevejamente conhecida. Aliás, nós falamos aqui muito neste homem, que é um dos malfeitores que estava lá na cruz, ao lado do Senhor. Haviam dois, não é? Há até quem diga a tradição da igreja, ou escritos, não escritos canónicos, mas outros, que ele se chamava Dimas. Mas pronto, isso eu já não sei. Mas diz aqui no versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas aqui a frase que a mim me chamou a atenção durante esta semana é: Senhor, lembra-te de mim. E a pergunta, e eu sei que mais ou menos você vai dizer, porque é tão óbvia, se o Senhor pôde ouvir neste momento de grande agonia, não só para ele, mas também para os outros dois, mas este homem conseguiu ter estas palavras que chamaram a atenção do Senhor: Senhor, lembra-te de mim. E a pergunta é, se o Senhor, naquele momento tão agonizante para ele, pôde responder à oração, ao pedido deste homem, quanto mais hoje ele não ouvirá as nossas orações, não ouvirá os nossos pedidos, o nosso clamor, a nossa agonia. Como é possível alguém achar que Deus, que o Senhor Jesus não possa ouvir os nossos pedidos, a nossa aflição, a nossa dor? É impossível ele não ouvir. Se ele pôde ouvir este malfeitor, e nós podemos só imaginar, já falámos dele, já disse isto, mas já falámos dele aqui tantas vezes, aquele homem entrar no céu, entrar no paraíso, sem nunca ter sido batizado, sem nunca ter feito um curso bíblico e ter feito tanta coisa errada, mas pelo facto de ele ter reconhecido, porque ele aqui, ele diz: Senhor. O segredo está aí. O segredo está exatamente aí. Ele ter reconhecido que aquele homem que estava pendurado na cruz, a sofrer a mesma dor, a mesma vergonha, porque era uma vergonha ser pendurado numa cruz romana. Os condenados estavam numa situação terrível e, portanto, o facto dele ter dito Senhor estabelece logo aí que ele recebeu. Nós não sabemos como, não sabemos porquê, ele e o outro não, recebeu uma revelação de que aquela criatura que estava ali não era um qualquer. Talvez pelas palavras que ele foi ouvindo Jesus dizer, porque Jesus foi dizendo durante aquelas horas de agonia algumas palavras que ouviam, as pessoas estavam ali à volta, os que queriam prestavam atenção. João prestou atenção, portanto que as escreveu, mas ele ouviu também. E quando ele disse Senhor, o facto de ele ter dito esta palavra Senhor, que é alguém que está acima de tudo, que é alguém que pode tudo, que é alguém que é capaz de tudo, que é alguém que tem o domínio sobre tudo, foi como uma revelação que entrou na alma dele. Lembra-te de mim. E para nós chegarmos a Jesus e Ele se lembrar de nós, nós também temos que ter esta postura dele ser alguém que está acima de tudo. Nós não podemos chegar-nos a Ele de qualquer maneira. Ele ouve-nos sempre, mas quando nós vamos de coração contrito, humilde, como esse homem foi, e disse, Senhor, lembra-te. Ele não pediu mais nada, só pediu para Jesus se lembrar. Ele não pediu um lugar no paraíso. Ele não pediu nada. Ele só disse, lembra-te. Ele nem pediu tão pouco que o seu sofrimento fosse abreviado.
Já agora dava jeito. Mas ele disse ao Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Teu reino, ele reconhece. Uau! Que ele é Ele rei. reconheceu que ele não era apenas Senhor, mas ele iria ser rei. Rei. E essa revelação mudou tudo. E nós ainda hoje temos que nos chegar a Jesus da mesma maneira. Senhor, aquele que é tudo, sobre todos, e rei. Porque um dia ele vai reinar. E não há democracia, não há reinado, não há autoritarismo, não há totalitarismo, não há nada que não fique debaixo dos seus pés, porque ele será rei sobre todas as coisas. É tremendo. Sabe, eu vinha na curta viagem que nós fizemos, cada pessoa que aqui veio tem coisas muito únicas, tem vivências únicas, tem experiências únicas, mas eu não sei explicar isto, mas nós conseguimos sentir, não é a questão da unção ou tem unção, não é nada disso, mas deu para perceber nessa tal curta viagem que fizemos até aqui ao estúdio, que realmente eu estava na presença, não é pela idade que você tem, não é por isso, mas na presença de alguém que realmente, houve ali algumas coisas que você disse, eu vinha a conduzir e a ouvir. Quando eu falei no outro tempo. No outro tempo, e que você disse, aquilo que chamou muito a minha atenção foi o facto de que durante algum tempo da sua vida, da nossa vida, nós até precisamos, não é que isso seja mau, mas até precisamos de algum reconhecimento, de que as pessoas vejam que nós temos algum valor, temos valor, que estamos a fazer algo que vale a pena ser feito, e que você agora, na fase em que você está na sua vida, você já não precisa de nada disso. Você até disse assim, a mim a única coisa que me basta é estar com o Senhor, Sabe, Otávio, eu cantei durante muitos anos e vou contrariar um bocadinho o que a Mariana disse no princípio, eu não cantava no louvor, eu era solista. Ok. Eu cantava a solo. E eu fui durante muitos anos, até a voz me doer, eu cantei em tudo quanto foi campanhas, cruzadas, sei lá, chame-lhe o que quiser, ajuntamentos, festas. A coisa não se fazia se eu não cantasse. E todos os domingos, eu tinha que cantar na igreja, todos os domingos. Eu tinha uma voz muito bonita, agora posso-me gabar à vontade, porque a maior parte das pessoas nunca me ouviram. Então, eu tinha uma voz muito bonita, de soprano lírico, nunca aprendi a cantar, era um dom natural, e eu gostava muito de cantar porque me trazia uma sensação de realização pessoal, era uma coisa que eu sabia fazer, que as pessoas gostavam de ouvir, e portanto aquilo trazia-me algo. Eu era muito jovem nesse tempo e cantei durante muito tempo, até já ser casada, etc. Mas isso trazia-me muita realização pessoal, muito reconhecimento das pessoas. Não, a Sara hoje não canta. Mas temos que ouvir a Sara. Todo lado onde eu ia tinham que ouvir a Sara. Eu hoje não posso cantar, olha que é engraçado. Eu hoje já não consigo cantar. As minhas cordas vocais foram ficando mais fragilizadas, porque depois eu comecei a pregar, e quando a gente faz uma coisa, normalmente não pode fazer a outra, porque se estica as cordas vocais de maneira errada, quando estamos a falar em público, às vezes colocamos a voz de maneira errada, e isso afetou o meu cantar. Eu deixei de cantar, e hoje eu olho para trás e penso que pena eu não poder cantar, porque hoje eu iria cantar de outra maneira. Não tinha nada a ver com aquilo. O mais engraçado é que eu ainda canto, sozinha. Canto para o meu marido, canto quando estou em casa, canto quando estou junto com os meus irmãos a louvar a Deus. Mas é um canto que não faz diferença nenhuma, não precisa de aplauso, não precisa de mais nada. Então, essa parte do reconhecimento é muito importante. Depois, a vida foi-se processando. Eu tenho uma história de transformação que eu tenho que contar, Otávio. Posso? Claro que sim, você pode contar tudo.
Eu estava a trabalhar numa grande instituição cristã, que é conhecida por quase todos os evangélicos em Portugal, o Instituto Bíblico Monte Esperança. Eu estava a trabalhei naquela instituição durante 12 anos e eu tinha uma paixão por aquilo que eu fazia, por tudo o que eu fazia, o meu papel. Eu fui contratada como secretária, mas eu fazia tudo. Era mãe dos alunos, era conselheira, era tudo. Também cantava, nesse tempo ainda cantava. E outra parte da minha vida que me trazia uma profunda realização. Ou seja, preenchia-me toda. Como se diz em gíria, enchia-me as medidas. Eu fazia aquilo como se aquilo fosse a coisa mais importante da minha vida. Claro que eu fazia para Deus. Claro que o Senhor estava ali no meio daquilo tudo. Mas era mais eu que Ele. Engraçado é que eu tive que sair daquele lugar. E quando eu saí daquele lugar, que foi de uma maneira muito dura, muito injusta até, eu saí quebrada, humilhada, devastada, muito mal. E nos meses, nas semanas seguintes à minha saída, eu estive dentro da minha casa, não havia telefones, não havia telemóveis naquele tempo, eu estive dentro da minha casa sem contacto exterior, porque eu pedi ao meu marido, fazes favor, vai ver se consegues pôr um telefone aqui em casa, porque até ali eu não precisava de telefone, porque eu estava sempre na escola, e lá tinha o telefone à minha vontade. Põe um telefone aqui em casa, senão o mundo esquece que eu existi. Então, eu não tinha contacto com o mundo. E durante aquele tempo que eu estive em casa, à procura de trabalho, à procura de alguma coisa para fazer, numa depressão profunda, lá no fundo, com muita raiva dentro de mim, com muita falta de perdão dentro de mim, com muito desgosto e sentindo-me muito injustiçada, muito desprezada, muito revoltada. Eu não tinha ideia do que é que Deus tinha para mim, embora que umas semanas antes do acontecimento houve um professor que me chamou ao gabinete dele e me disse estas palavras: Sara, eu estava a orar por ti e o Senhor disse-me que te vai livrar dos papéis todos e te vai pôr num caminho novo. Eu disse: estás a despedir-me ou quê? Ele disse: não estou a despedir, estou só a dizer aquilo que o Espírito Santo me disse. Eu guardei aquilo dentro de mim, mas não dei muita importância. Durante aquele tempo que eu estava em casa, naquela condição tão depressiva, eu pensei, bem, não sei como é que Deus vai dar a volta a isto, mas para mim isto tudo acabou. Eu já não tinha os meus filhos em casa, já estavam casados, a minha filha já estava na África do Sul com o meu genro a servir a Deus, estava à espera de um primeiro filho e a minha filha quis muito que eu fosse à África do Sul assistir ao nascimento da minha primeira neta. E eu fui à África do Sul. Muito triste, muito zangada, muito revoltada, muito tudo, menos bom. Tudo quanto não era bom, eu tinha. E quando eu cheguei, a minha filha, nesse fim de semana, foi internada para ter a menina, o bebê. E eu fui assistir a uma reunião numa igreja que eu não me lembro, tampouco o nome da igreja, imagine. Uma comunidade portuguesa, onde eu me sentei com as outras pessoas, com a minha irmã, que vivia lá, e ouvi, então não é que o homem sobe ao púlpito e começa a falar sobre perdão? Eu disse, esta não. Eu preciso de tudo menos desta pregação. Eu não vou perdoar. Ponto final. Estou a ouvir. O servo de Deus expõe a palavra, fala sobre perdão, para a frente, para trás.
Não me lembro da pregação. Não me lembro da pregação. Lembro-me do tema. Mas não me lembro da pregação, porque eu estava tão alienada, tão zangada, que eu nem me lembro da pregação. E eu sou uma pessoa que fixo muito bem as pregações. Só me lembro que ele, no final, fez um convite e disse: as pessoas que precisam de perdão, venham à frente, eu quero orar por vocês. As pessoas que no seu coração albergam falta de perdão, venham à frente que eu quero orar por vocês. E eu agarrei-me à cadeira e disse: aqui não sai, daqui ninguém me tira. E as lágrimas a correram. E a minha irmã que estava ao meu lado disse: vai, mana, vai. Eu disse: não vou, não. Não vou. Se Deus quiser fazer alguma coisa, faz comigo aqui na cadeira. Então não é que Deus ouve as nossas conversas, mesmo quando elas não fazem muito sentido. E eu estou ali sentada, e aquilo passa-se lá na frente, a ministração, aquelas pessoas, uns choravam, outros... Enfim, e o pastor a orar. Eu não me lembro muito bem o que se passou lá na frente, eu só me lembro o que aconteceu ali na minha cadeira. E de repente, assim, sem saber como, eu não ouvi uma voz, mas dentro de mim houve uma impressão espiritual tão forte que me dizia estas palavras: perdoa aquele homem que te fez mal. Eu disse: não, Senhor, foi mal demais, foi mal demais, foi injusto demais, foi terrível demais, foi humilhante demais, eu não vou perdoar. E o Espírito Santo a dizer: perdoa-o. E a convicção era tão forte, tão grande, tão grande, tão grande, que eu, por fim, disse: ok, eu vou perdoar. Porque perdão é, em primeiro lugar, não um sentimento, mas uma decisão. Uma decisão de obediência àquilo que Deus disse. É Ele que diz para nós perdoarmos. Se alguém nos está a ouvir neste momento, porventura, e tem algum problema de perdão na sua vida, saiba que em primeiro lugar tem que ser uma decisão de obediência. E eu fui obediente e disse: ok, Senhor, eu perdoo. E eu achei que estava tudo bem. Só que a tal voz dentro de mim, aquela voz que a gente não sabe de onde vem, disse: então, se perdoaste agora, abençoa-o. Repete palavras de bênção, profere palavras de bênção sobre a criatura. Ai, dizer eu perdoo é uma coisa, desejar o bem a uma pessoa que me faz mal é outra. Mas como eu estava na presença de Deus, não havia mais ninguém naquela sala, senão eu e Deus, eu tive que obedecer. E comecei muito devagarinho a dizer: Senhor, eu perdoo fulano. Eu disse o nome dele. Eu perdoo, abençoo fulano. Abençoo a mulher dele, e disse o nome dela. Abençoo as filhas dele, e disse o nome das filhas. Abençoo o carro dele, a casa dele, o cão dele, o ministério dele, tudo. O guarda-fato dele, a roupa dele. Abençoo tudo. Eu, quando acabei, tinha abençoado tudo o que eu me lembrava. E quando eu saí daquela sala, eu era outra pessoa. A mesma Sara, mas com outro coração. Era como se eu tivesse sido varrida, lavada, desinfetada, eu sei lá, os adjetivos que eu posso utilizar. Mas era outra pessoa. Agora, Otávio, ouça só o que eu vou contar, que isto é muito importante. O meu genro e a minha filha tinham decidido que aquela menina que ia nascer ia chamar-se Micaela. A Marta estava na maternidade à espera da Micaela. A Micaela nasceu. E quando a Marta veio com a menina para ela sair do hospital, o Eddie disse: o nome dela é René Micaela. Sabe o que quer dizer René? Renascer. Foi um nome profético. Ele não sabe porque é que arranjou aquele nome para a filha. Não estava combinado, nada. Mas era como se Deus estivesse a encaminhar tudo para eu perceber que eu tinha nascido outra vez. E a transformação que se deu dentro de mim foi tão imensa, tão grande, tão notória, de uma pessoa amarga, de uma pessoa irascível, de uma pessoa intransigente. Eu era uma pessoa muito perfeccionista.
às vezes muito intransigente no Exigente. meu perfeccionismo. Isso tudo desapareceu da minha vida. Tudo isso desapareceu da minha vida. E Deus ainda está a transformar-me, atenção, ainda não acabou, porque eu ainda cá estou, não é? Mas o que aconteceu foi tão notório, tão grande, tão imenso. Eu, quando cheguei, tinha à minha espera, tinha que preparar tudo para o casamento do meu filho, e preparei tudo para o casamento do meu filho, e passado, quando aquela fase do casamento passou e a gente descansou, pronto, agora ficamos sozinhos, já não temos mais ninguém, estamos sozinhos, que bom, maravilhoso. Eu recebo um telefonema. E o telefonema era de um missionário americano que tinha estado no Instituto Bíblico a servir a Deus. E o missionário dizia-me: Sara, não queres ir à Guiné-Bissau? E eu disse: fazer o quê? Ele disse: é porque nós temos aqui um grupo, uma organização de médicos e enfermeiros que fazem missões em diversos países de necessidade. Eles montam um hospital de campanha durante 1 ou 2 semanas, depende do tempo que precisarem, e tratam os doentes e ao mesmo tempo falam de Jesus às pessoas. Então eu vou fazer o quê? Tu vais traduzir para português. Eu disse: está bem, vou falar com o meu marido, eu vou perguntar se é possível. Então o Tony disse: vai. E aquele tempo que eu estive na Guiné-Bissau, com aqueles médicos maravilhosos, com aquelas enfermeiras, com uma senhora que veio de Cabo Verde, farmacêutica, era a diretora do hospital em Cabo Verde, e ela deu o tempo dela para estar a fazer a farmácia. Montámos uma farmácia com tudo quanto era medicação. Eles levaram tudo. Otávio, a única coisa que não levaram, quando eles chegaram ao aeroporto e contaram as malas de medicamentos, malas disto, malas daquilo, sei lá, com tudo o que era preciso para fazer um hospital de campanha. Faltava uma mala. Você não vai adivinhar o que era que estava dentro daquela mala. Luvas. Não havia luvas. Eles fizeram tudo com as mãos, a tocar nas pessoas. E um dia eu tive um sonho, e no sonho Jesus disse: era assim que eu tocava nas pessoas sem luvas. E tu vais tocar nas pessoas sem luvas, sem artifícios, sem grande coisa. Quando Jesus disse que eu ia tocar nas pessoas sem luvas, tinha a ver que eu não precisava de muita coisa. Era só ser eu. E a partir daí o Senhor começou-me a abrir portas. Eu cheguei da Guiné-Bissau, meu marido estava à minha espera no aeroporto e disse-me assim: tenho lá em casa uma pessoa à tua espera. Eu disse: amor, então, eu cheguei e já está gente lá em casa? Ele disse: mas aquilo é outra coisa. Então era um amigo meu que tinha vindo da França, que queria que eu fosse à França fazer uma semana de pregação para as famílias, para os casais, para não sei o quê. Eu nunca mais parei. A partir daquela viagem que eu fiz à Guiné-Bissau, eu nunca mais parei. Eu andei desde a costa leste dos Estados Unidos até à China. Até fui à Sibéria, imagino, onde os portugueses não vão. Há lá alguns portugueses, que os portugueses estão em todo o lado. É verdade. Mas até à Sibéria eu fui para levar a mensagem do Evangelho sem luvas, sem manchetes, sem grandes... Seus mídia. Não tinha nada disso atrás de mim. Era uma mulher pequenina, de um país desconhecido, que a maior parte das vezes, quando eu me apresentava, as pessoas que me apresentavam diziam assim: é em Espanha, não é? Não, Portugal é um país independente. Espanha, não é Espanha. Algumas pessoas não sabiam onde é que era Portugal. E lá estava a Sara, pequenina, sem grandes diplomas. Foi muito engraçado que eu um dia fui falar num pequeno almoço. Olha, Otávio, eu nunca mais acabo as histórias, não é? Continuo. Isto enrola umas nas outras. Eu fui falar num pequeno almoço em Viena, da Áustria.
um pequeno almoço de uma senhora que já está no céu com Jesus, que tinha um ministério muito bonito. Chamava-se Joy Fellowship. E ela juntava mulheres de uma determinada camada social, lá em cima. Mulheres que trabalhavam na União Europeia, mulheres advogadas, mulheres do governo, gente assim. E ela fez um desses pequenos almoços e convidou-me. E eu não percebia porque é que eu tinha sido convidada. Um amigo meu, que me conhecia há muito tempo, disse, você tem que trazer cá uma amiga minha portuguesa e tal. E eu cheguei lá e ela mandou-me um e-mail e dizia-me assim, Sara, por favor, diga-me do que é que vai falar e diga-me quais são os seus diplomas, os seus cursos, para eu poder apresentá-la. Eu digo assim, estou feita. E digo assim, para a minha família, então e agora eu digo o quê? Eu não tenho cursos superiores. E diz o meu filho, mãe, dizes que tens um mestrado em paciência e um doutoramento em amor. Então, eu cheguei quando subi para o palco para falar, foi uma coisa muito engraçada. Depois de uma apresentação erudita de tudo o que aconteceu, foi tudo erudito, tudo altamente. E estava ali a Sara pequenina. E eu disse, esqueci-me de dizer que eu tenho um mestrado e um doutoramento. E foram-me dados pelo meu filho. Sabe que aquelas mulheres todas se puseram de pé a bater palmas? Porque não conheciam ninguém com aqueles degraus, com aquele nível, não é? Bem, e então Deus usou-me sem luvas, como eu sou. Eu um dia deste estava num lugar e contei que houve uma altura que eu pensei, eu tenho que arranjar uma maneira de ser conhecida. Uma marca qualquer, ou visto-me toda de preto, ou toda de azul, ou prego descalça, de maneira que as pessoas digam, lá vem a pregadora tal. Algum destaque, não é? Algum destaque. Exato. Eu pensei isso e depois lembrei-me da outra coisa lá atrás. Não, eu não posso ter luvas. Eu tenho que ser eu. E às vezes sou eu. Brinco, rio, conto charadas. Sou eu. Mas Deus usa-me porque Ele escolheu usar-me desta maneira como eu sou. E os anos têm passado assim. Depois eu estive ligada, como a Mariana mencionou, a uma grande organização internacional de mulheres cristãs, que hoje não são só mulheres, são homens também, que está em 170 nações do mundo, e fui a presidente em Portugal dessa organização. Este ano, em novembro, vai fazer 30 anos que nós começámos em Portugal. Neste momento, o trabalho está um pouco parado. Estamos a ver se conseguimos levantar uma nova liderança, mas durante esses 25 anos que eu estive a servir neste ministério, conheci mulheres neste país, desde lá de cima de Valença, do Minho, até ao Algarve. Estivemos no Alentejo, estivemos em muitos lugares em Portugal, anunciando a palavra de Deus e levando as mulheres à oração, à busca de Deus, de as incentivar a falar de Jesus às suas amigas, às suas companheiras de trabalho, etc. Depois eu saí também. Estive uns anos na rádio, também fiz rádio, e por isso o microfone é uma coisa simpática para mim. Fiz rádio ligado à Rádio Transmundial de Portugal, num programa muito interessante que se chamava, quando nós começamos, chamava-se Projeto Ana, que foi nascido de uma visão que Deus deu a uma mulher que estava num país muçulmano e viu uma mulher de burca a passar e ficou tão tocada, porque viu aquela mulher toda tapada, sem hipótese do rosto dela ser visto,
E ela disse: Senhor, como é que eu posso ajudar estas mulheres? E o Senhor disse a esta senhora: usa o que tens na tua mão. E ela o que tinha na mão, o marido dela, era um dos diretores da Rádio Transmundial. Então ela tinha microfones na mão dela. E ela começou a fazer um programa que se chamava o Projeto Ana, que se espalhou pelo mundo todo. Hoje o programa já não se chama Projeto Ana, chama-se Mulheres de Esperança. E eu comecei, a primeira vez que eu entrei num estúdio, Otávio, a primeira vez que eu entrei num estúdio não era igual ao vosso, com esta beleza toda e com estas máquinas todas maravilhosas, com estas luzes, não, uma coisa pequenina, com uma mesa pequenina, eu de um lado e a minha companheira do outro. Primeira vez que eu fiz um programa, eu tinha tanto medo do microfone que eu achava que o microfone vinha para cima de mim. Eu não sabia se estava a fazer bem, se estava a fazer mal. Não sabia. Não sabia se a minha voz se projetava bem ou mal. Mas eu fiz, como eu sabia, sem luvas. E durante muitos anos eu tive... depois aquela senhora saiu, eu fiquei à frente do programa, promovi o programa, depois tinha outra amiga comigo que deixei no meu lugar quando eu saí, e portanto este trabalho de rádio, de microfones, é alguma coisa que me diz muito e que me dá muito prazer, e por isso eu tenho muito prazer em estar aqui com vocês. E eu tenho mais histórias para contar. Eu sei que essa é só uma. O prazer é nosso. Eu ia lhe perguntar isso mesmo. Eu sei que você tem esse... Eu poderia dizer um podcast, embora não tenha imagem, mas... Não tem imagem, não tem imagem, pronto. Às vezes as pessoas fazem um pouco confusão com... Não, é um áudio. É um áudio, não é? No YouTube. Ok. Mas, quer que eu conte como é que isso começou? Não, mas deixa-me só dizer isto, tá que às vezes as pessoas fazem um pouco confusão, porque este conceito de podcast, o conceito que nós temos aqui é um conceito recente. Porque o podcast, algumas pessoas, eu já disse isto aqui uma vez ou duas, há pessoas que usam, quer dizer, chamam podcast, mas não é podcast, é podcast, porque o podcast vem de broadcast, e este conceito que nós temos aqui com imagem não é o original é o áudio. Sim. Que era transmitido no iPod, daí vir ser podcast. Pronto, e eu ia perguntar isso mesmo, embora você não tenha a imagem ainda. Não sei se vou ter. Mas é um podcast. Não sei se vou ter. E eu ouço, e já reenviei para algumas pessoas também. Não sei se vou ter, é assim... Fala um bocadinho sobre isso. Eu adoro escrever, vamos lá, desde criança, que eu sempre gostei de escrever. Depois, mais tarde na vida, eu estava na Dinamarca, num colégio bíblico, a ensinar durante uma semana, e fizeram-me um desafio, que foi ensinar as mulheres que estavam no colégio sobre os perigos que existem, quando as mulheres ministram a palavra de Deus. Eu pensei, então, mas o que é que eu vou dizer sobre isto? Eu não sei nada sobre isto. Fui lá à biblioteca do colégio, andei lá a ver se via algum livro, alguma coisa. Nada. Estava aflitíssima, não sabia o que é que eu ia dizer naquela aula. E depois comecei a orar e a dizer, Senhor, por favor, inspira-me. O que é que eu digo? Eu não sei o que é que eu vou dizer. E o Senhor disse-me assim, olha, fala da tua experiência. Fala da tua experiência. Já andaste por tanta coisa, agora fala da tua experiência. Já encontraste algumas coisas que tu sabes que são perigosas, fazer ou não fazer. Então fala da tua experiência. Então eu cheguei à aula, não estavam só mulheres, estavam os homens também, curiosos. Será que os homens gostam muito de saber o que é que a gente diz? Não sei. Enfim, adiante. Então eu dei a aula, aquela coisa toda, e uma menina chegou no fim e disse, Sara, eu escrevi tudo o que a Sara disse. Porque eu acho que a Sara tem que pôr isto tudo num livro. Eu disse, olá, não era má ideia. Então eu fiz um pequeno livrete, foi o primeiro que eu fiz. E eu pus o título, Deus chamou-te, vírgula, mulher. E nesse pequeno livrete eu descrevi quais eram os perigos que uma mulher no ministério enfrenta.
Agora não vou dizê-los porque não é para aqui chamado. E depois alguém me disse, tu devias continuar a escrever. Depois, quando eu estava na rádio, eu fazia uma crónica final, no final do programa, sobre o assunto em questão que nós tínhamos falado no programa, eu fazia uma crónica. E a minha amiga que fazia o programa comigo disse, Sara, nós vamos pegar nestas crónicas todas e vamos fazer um livro. Eu disse, mas ninguém vai ler, porque eu não sou conhecida. Não te preocupes, a gente faz o livro. E fizemos o livro. E o livro teve não sei quantas edições. E sei lá, aquele livro andou por todo o lado. E depois, houve um amigo meu que eu não conhecia, que agora é meu amigo, mas nessa altura eu não o conhecia, e que me disse, Sara, eu já li alguma coisa escritas por si. A Sara não se importava de fazer um devocional de 30 dias para pessoas que não conhecem Deus, que não são crentes. Disse, que engraçado. Faço. Então não é de fazer, então. Cheguei ao fim dos 30, mandei para ele dizer, então e se fizesse mais 30? Fiz 60. Aquele livro também teve uma saída invulgar, chama-se Deixa Deus Entrar. E fiz mais um outro e mais outro. Bem, fiz um sobre as minhas viagens, muito interessantes. Então, isto tudo para dizer que tudo o que eu tenho feito ao longo da minha vida, aquele tempo que eu tive na rádio foi maravilhoso, o tempo que eu tive na Aglo Internacional foi maravilhoso, o tempo que eu viajei foi maravilhoso. Eu hoje olho para trás, não tenho nenhumas saudades. Vamos lá, saudades. Não tenho saudades de viajar, que eu não gosto de andar de avião, e tinha que andar de avião. Não tenho saudades. Não tenho aquela nostalgia. Não tenho nada disso. Foi um tempo, foi uma estação da minha vida. Uma estação que foi terminando como se fosse um inverno a começar uma primavera, ou como se fosse um verão a começar um outono. Sim, com dias mais curtos, com dias menos quentes e por aí fora. Naturalmente. Portanto, eu não olho para trás e não digo, quem me dera, tenho tantas saudades de cantar, tenho tantas saudades de fazer, tenho tantas saudades de fazer rádio. Eu não tenho saudades de fazer nada. Eu, neste momento, estou a viver este momento, esta estação da minha vida, que é uma estação mais difícil. Interessante, Otávio, que vocês nunca tiveram aqui, com certeza, uma pessoa que vos falasse desta estação da vida, que é a idade. Não tiveram, para não? E claro... Tudo tem um propósito. Claro. E nós até espiritualizamos a coisa e dizemos, a palavra de Deus diz que ainda na velhice darão frutos. Portanto, vamos embora. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor está connosco até à velhice, até às cãs, ou os cabelos brancos, como se costuma dizer. Eu não tenho, porque estão pintados. Isso é tudo muito bonito. Mas esta é uma fase da nossa vida que não é fácil. Não é fácil. Não é... Já acabaram as baterias? Não. Bem. Não é fácil, não é glamourosa, ninguém a quer. Eu só conheço uma pessoa ao longo da minha vida que disse que queria ter esta idade. Eu estava com uns amigos ao pé de uma piscina e a menina deles, com 14 anos, dentro da piscina, diz assim, mamã, eu quero depressa ser como a Sara e o Tony. Como a Sara e o Tony? Quero ser reformada, para não fazer nada, para não ter que ir para a escola, para não ter que estudar. Foi a única pessoa que eu disse que queria ser reformada. Então, esta fase da nossa vida, que é uma fase de limitação, de dores,
de não podemos fazer isto, não podemos fazer aquilo, não podemos ir aqui, não podemos ir acolá, não podemos subir escadas, não podemos descer escadas, não podemos estar muito tempo num determinado lugar porque ficamos cansados. Todas estas limitações não são fáceis. Não me venham pôr luvas numa coisa que tem que estar sem luvas. Outra vez, sem luvas. Sem filtros nenhuns. Sem filtros. Exatamente. E as pessoas olham para mim e dizem, Sara, mas estás tão bem. Mas estou tão bem o quê? Eu é que sei como é que estou. Eu é que sei o que é que me dói, eu é que sei o que me custa fazer isto ou fazer aquilo. Agora, há uma coisa que tem que ser dita, que é assim: nós servimos um Deus que é, que era e que há de vir. Verdade? Verdade. Que é, que era e que há de vir. Engraçado, porque a palavra devia ser assim: nós servimos um Deus que era, que é e que há de vir, mas não é assim que está. É um Deus que é. E Deus é sempre. Ele é sempre presente. Ele é sempre maravilhoso. Ele é sempre connosco. Ele é sempre Emmanuel. Ele é sempre Consolador. Ele é. Ele era. Foi lá atrás também. Mas Ele é. E há de ser. Então, quando nós chegamos a esta fase da nossa vida, há como que, eu costumo dizer que é como um caminho que vai estreitando, porque os nossos amigos vão desaparecendo, as pessoas que fizeram parte da nossa jornada vão ficando, vão partindo, alguns ainda estão, mas é como se não estivessem, infelizmente. A família aumenta, cresce, mas também se espalha, porque não é possível vivermos todos na mesma casa, e a família espalha-se e nós ficamos sós. Então, é uma fase onde a estrada vai ficando cada vez mais estreita, mas é como o caminho de Emaús. Há sempre lugar para Jesus ao nosso lado. E nessa estrada, então, eu agora vou ser poética, que eu adoro poesia. Nessa estrada tão estreita onde nós já estamos, nesta idade, desta fase da vida, temos tempo para olhar para as flores, para cheirar as flores, para ver o pôr do sol, para ver os pássaros a fazerem ninhos. Nós não tínhamos tempo antes. Não tínhamos. Estávamos muito ocupados, tínhamos muito para fazer, tínhamos muita gente à nossa volta, muitas festas para ir, muitos jantares para cozinhar. Não tínhamos tempo. E agora, nesta estrada, onde eu estou, e as pessoas da minha idade estão, nós temos tempo para ver o pôr do sol, olhar para uma flor. Eu tenho uns catos na minha varanda. Imagino que eu fico a olhar para um dos catos que dá uma flor, todos os dias dá uma flor. Depois aquela flor desaparece. No dia a seguir tem outra flor. Eu não tinha tempo para olhar para as flores dos catos. E hoje tenho. Temos tempo para ouvir um amigo que precisa de uma palavra de consolo, e nós não tínhamos tempo para esse amigo, porque estávamos ocupados demais. Temos tempo para, neste momento, que é uma coisa que me delicia, olhar para o crescimento dos meus bisnetos. Tenho 12 bisnetos, olha lá. Uau. E ver o crescimento dos meus bisnetos. O meu bisneto mais velho tem 10 anos e a minha bisneta mais nova tem 6 meses. Então, quando nós estamos com eles, temos tempo para olhar para eles. Não sabemos já brincar com eles. Eu acho que eles até têm medo de brincar connosco. Mas é uma delícia. Observar só. Só vê-los. E nesse caminho, onde cada vez fica mais estreito, nós já sabemos onde é que ele vai dar. Porque anteriormente, Otávio, nós nem tínhamos tempo para pensar para onde íamos. Esta semana eu fiz um áudio que dizia: Quo vadis? Eu ouvi. Para onde vais?
Nós não tínhamos tempo para pensar para onde íamos. A vida era tão corrida, havia tanta coisa. Eu tinha uma agenda tão preenchida, que as pessoas, quando me telefonavam para me convidar, diziam assim: Sara, pode ser daqui a 3 meses? Está bem, daqui a 3 meses eu ainda tenho um buraquinho, pode ser. Eu hoje não tenho agenda, não existe, essa coisa não existe, já não tenho agenda. Mas eu sei para onde é que eu vou. Não me importa se eu tenho convites ou não tenho convites, se me querem ouvir ou não querem ouvir, porque eu tenho alguma coisa que me... Há um destino, há um propósito, há uma meta, há um objetivo. Eu tenho que chegar lá. E esse destino é estar com Jesus. A bondade e a misericórdia estão de cada lado de mim, de cada um dos meus lados. De um lado está a bondade, do outro lado está a misericórdia. Todos os dias. Elas não me largam um minuto. Mas eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, eu estou nesse caminho de limitação, de dores, de solidão, muitas vezes, de muita solidão. Apesar de ter tanta gente que me ama, de ter tanta gente que ora por mim, de ter tantas pessoas que me ouvem. Vamos lá. Eu ainda tenho dias de muita solidão, mas eu não estou sozinha. Ele está comigo. A estrada dá para nós os dois. Cabemos os dois. E eu sei que no final eu estarei na casa do Senhor para sempre. Então, a idade é difícil, é de alguma maneira limitativa, de alguma maneira não é assim tão bonita, mas nós temos que olhar para ela à luz da eternidade, daquilo que é, que era e que há de vir. Porque o que há de vir é melhor do que tudo. Sem dúvida. O que há de vir é melhor do que tudo. E a respeito dos áudios... Do seu podcast. O meu podcast. Aquilo começou... A gente está a fazer uma conversa que não tem pés na cabeça. Sim, é que é falamos bom. Para a frente, falamos para trás, mas pronto, está bem. Vai bater certo. Começou, como eu gostava... já sei, porque eu estava a falar que eu gostava muito de escrever. E eu estou sempre a escrever. Então, na altura da pandemia, quando nós estávamos fechados em casa, ninguém podia ir a lado nenhum, ninguém podia ir fazer nada. Foi a altura em que eu escrevi mais. E um dia pensei assim, eu vou pegar aqui numa destas minhas reflexões e vou mandar para uma amiga. E gravei no meu telefone, no gravador do telefone, mandei para ela. E ela respondeu-me: Sara, eu fui tão abençoada, coisa tão linda. Olha, tu dás-me licença que eu partilhe isto com algumas pessoas. Eu disse: pois, agora já não há nada a fazer, partilha. Está bem. Então, e não vais fazer mais? Pode ser que para a semana faça outra. Na semana seguinte, eu fiz outra reflexão. Aliás, tinha várias escritas. Escolhi uma e pensei assim, eu não vou mandar só para esta. Eu vou mandar para 10 pessoas. Eu tinha um número dentro da minha cabeça. Eu vou mandar para 10 mulheres da minha família, dos meus conhecimentos, que eu sei que não estão em nenhuma comunidade de fé, que eu sei que não têm nada a ver com a minha fé, mas pessoas de quem eu gosto muito e que são minhas amigas, eu vou mandar isto para elas. E peguei e peguei na mensagem, gravei a mensagem no telefone outra vez e mandei para as 10 amigas. E elas começaram a dar-me feedback e a dizer: Sara, mandei para 20, mandei para 30, mandei para isto, mandei para aquilo. Viralizou. Pronto, eu não tinha ideia, nenhuma ideia. Um dia diz-me assim, a menina que faz agora o programa da rádio
Mulheres de Esperança. Sara, tu tens que fazer um canal no YouTube. Eu assim, eu tenho que fazer? Não, eu não sei fazer isso. Mas não te preocupes que nós fazemos. Se tu nos deres licença, nós até podemos pôr o canal do YouTube das Mensagens de Esperança, que foi o nome que nós demos, sob a alçada do programa Mulheres de Esperança. Portanto, as pessoas que entram no canal Mulheres de Esperança têm sempre as suas mensagens lá, a gravação das tuas mensagens. Eu disse, eu posso, vocês façam o que vocês quiserem para mim, desde que sejam vocês a fazer e eu não tenha trabalho nenhum, porque tecnologia não é com a Sara Catarino. Então, a minha querida Sónia fez o favor de fazer a imagem, aquela coisa toda, pôs a música por trás, depois ensinou-me como é que eu havia de pôr música por trás. Agora eu já resolvi que não ponho mais tudo. Música, é ela que põe, que ela que tem ao trabalho. E pronto, eu estou a fazer isto desde a pandemia, portanto já vão 5 anos. E o mais engraçado é que neste momento eu tenho amigos que me ouvem em Israel, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Europa, por aí onde se fala português, no Brasil, sei lá. É tremendo. É engraçado que a gente vai lá ao canal do YouTube e diz que são só 235 visualizações. É mentira. Pois, aí qualquer coisa que não... Não, mas já me explicaram. É, mas eu também não vou explicar agora, que isto é muita tecnologia. É muita tecnologia. Mas aquilo não me diz nada. Naquilo ali não me interessa. O que me interessa é que eu sei que há pessoas que estão a ser tocadas, abençoadas, transformadas, amigas que não têm fé, amigas católicas, amigas que estão a passar maus bocados na vida. Eu estou a orar muito, muito. Estou a querer muito que o Senhor faça com que os meus áudios entrem em alguma prisão de mulheres. Orem comigo, está bem? Claro que sim. Que o Senhor faça com que haja uma maneira de alguém na prisão ir ter acesso. Eu não sei se elas têm acesso a telefones. Têm acesso. Em Portugal tem. Pronto. Que elas possam ouvir e Deus, de alguma maneira, tocar o coração de alguma mulher que está. Porque eu também, em tempos lá atrás, também já fiz muito trabalho em prisões e, portanto, sei da importância que é, da necessidade, que é o consolo, a presença, de ouvir uma voz amiga. E pronto. Então, isto é uma coisa, neste momento, que me está a dar muito prazer. Mas, Otávio, hoje este prazer já não é o prazer de eu ser reconhecida. Já não é o prazer de alguém dizer, eu ouço as tuas mensagens. Já não tem a ver com o facto de... os likes, não é? Os likes. Eu quero cá saber dos likes para alguma coisa. É o facto de eu saber que a palavra do Senhor está a ser proclamada por toda a terra, tem que ouvir a palavra de Deus, de uma maneira ou de outra. Através da Sara, através dos filhos do Trovão. Os filhos do Trovão, tem que ouvir a palavra do Senhor. Está escrito, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. E ela tem que ser ouvida. Sem dúvida. Sabe, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Ainda há dias estava a falar aí com a rapaziada sobre Há muitas pessoas que sabem isto, se calhar os mais antigos, digamos assim, não estão a par desta realidade. Mas isto também é importante para aqueles que nos ouvem e que também no coração deles têm esse desejo, eu não diria desejo, mas que sentem que Deus quer fazer algo através deles, seja em vídeo, seja noutros formatos, não interessa. Mas nós temos que entender, até os mais antigos, nós temos que entender que a realidade atual não é a realidade de há 20 anos ou 30 atrás. Não tem nada a ver. Só para nós, eu estava a contar isso a eles, só para nós, eu li um estudo muito, muito sério sobre isso. Só para nós termos uma ideia, às vezes achamos que as pessoas estão aqui ou as pessoas estão ali. As pessoas hoje em dia, sejam quais forem as pessoas, a partir dos 7, 8 anos até aos 90, as pessoas não estão mais nos jornais. As pessoas estão na internet. Nós temos que perceber isto de uma vez por todas. E esse estudo mostrava algo que é tremendo. Eles mostravam que
o Facebook tem membros, só o Facebook, não estou a falar das outras redes, nem estou a defender o Facebook, mas em membros ativos, eles têm mais membros ativos do que a China e a Índia juntos. Imagina. Ou seja, o Facebook, esta plataforma, liga milhões e tem de pessoas. Milhões, e nós temos que perceber isto, quando diz lá em Mateus 24:14, se não estou em erro, que diz que este Evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Yeah. Agora a pergunta é, quando é que isto foi possível fazer desta forma? É agora. Agora. Não houve no passado, por mais meios de comunicação que houvessem, por mais pregadores, missionários, hoje as pessoas não estão mais só nos campos missionários. Onde é que elas estão? Elas estão diante do telemóvel. Yep. Toda a gente, você vai num comboio, você vai num barco, você vai uma paragem de autocarros, já ninguém fala nos restaurantes. Onde é que as pessoas estão? Telemóvel. Ou seja, é uma forma e é uma maneira que as pessoas hoje em dia vivem que não há como fugir a isso. Yeah. E nós, você, lá no seu programa, que é uma bênção, nós aconselhamos também a pesquisarem lá na rádio e que possam seguir e que possam também visionar e ouvir. E é aí que as pessoas estão. Nós temos que entender isto. Yeah. Mas a minha igreja tem 200 pessoas. Ok, mas se tu puderes, neste caso, se você puder alcançar 2.000, 3.000 pessoas, milhões de pessoas, né, que se calhar não consegue juntar num pavilhão, mas consegue juntar na internet. E nós não podemos fugir disto. Nós não podemos dizer... E mais uma coisa, e não é... É uma realidade. E não é... Eu cheguei à conclusão, porque também pela minha experiência de comunicar, eu cheguei à conclusão de que não é o tamanho da mensagem, o tamanho, o tempo que a mensagem leva a ser comunicada, mas é o conteúdo direto da mensagem. Eu não faço nunca áudios, já tenho feito alguns com 8 minutos, mas esses são muito especiais. São coisas muito especiais, eu nunca faço mais do que 5, 6 minutos, o que é uma coisa que se ouve numa rapidez. Muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Hoje vivemos num mundo rápido. É. Então, o facto de que em 5 ou 6 minutos eu abordo um tema que vai ao coração das pessoas, da necessidade que as pessoas hoje estão a passar, a necessidade de consolo, a necessidade de direção, a necessidade de amor, a necessidade de carinho, a necessidade de tantas necessidades que as pessoas hoje em dia têm, que sempre tiveram, mas que hoje em dia isso parece que está está multiplicado, inflacionado. O facto de eu falar isso em tão pouco tempo, as pessoas não ficam cansadas. E por isso eu disse, eu queria tanto que um dia a mensagem entrasse numa prisão onde qualquer mulher que estiver presa talvez não pode ouvir um programa durante muito tempo, mas pode ouvir durante 5 minutos. E que isso possa acontecer, que é um dos meus sonhos, e o Senhor vai-me dar essa graça. Essa graça. E nós concordamos. Amém. Há pouco você estava a falar sobre uma história que também chamou a minha atenção. 1 hora? Estamos a falar há 1 hora? É verdade. Eixe. Veja aquele assunto que você, se puder puxar esse assunto, que era o assunto, não sei se era o seu pai, se era o seu marido, que entrou numa igreja para causar transtorno. Seu pai. Né? Meu pai. Ou seja, estamos a falar do antigamente, do tempo do regime, talvez, não sei, não é? O meu pai... entrou numa igreja para fazer confusão. O meu pai nasceu... agora esqueci-me do ano em que o meu pai nasceu. Mas foi em 1920 e pouco. O meu pai morreu com 99 anos, não é? Uau. Pois, já morreu há 10 anos. Então, meu pai tinha para aí uns 17 anos, por aí, 17, máximo 18 anos. E os crentes em Lagos, na cidade de Lagos, reuniam-se numa casinha, numa salinha pequenina. E os crentes eram mal vistos. As pessoas
eles passavam na rua e as pessoas diziam, lá vão os crentes, ó crente! Crente era pejorativo. A palavra crente, naquela altura, era pejorativa, imagine. E o meu pai resolveu com uns amigos irem fazer uma grande bagunça no culto dos crentes. E entraram naquela pequenina sala, à porta estava o sargento Guerreiro, o sargento da Guarda Nacional Republicana, que lhes inspirou algum respeito, porque ele disse que eles tinham que estar sossegados. E depois lá na frente estava uma senhora que era a esposa dele, que era ela que dirigia aquela pequena igreja, aquela pequena congregação na cidade de Lagos. Só que quando eles entraram, os crentes estavam todos de joelhos a orar. E eles não puderam fazer o que queriam fazer. Então não tiveram outro remédio senão se ajoelhar para ficarem lá. Só que enquanto estavam ali de joelhos, riam, cochichavam e mandaram-nos calar, etc, etc. E enquanto eles estavam ali naquela postura, eles ouviam as pessoas orar. Uma atrás da outra, uma orava, depois calava-se, depois orava a outra. E o Espírito Santo foi convencendo o meu pai do pecado dele, que ele era um pecador, que ele precisava de Deus na vida dele. E o meu pai nesse dia aceitou Jesus. Saiu daquela sala como Saulo de Tarso, que era um perseguidor, e quando ele saiu, no dia a seguir, ele já estava na rua a falar às pessoas acerca de Jesus. Imagine. E não passou muito tempo, depois 19, por aí, 20 anos, o meu pai foi para a tropa, já tinha sido batizado, etc, etc, e ficou em Lisboa, debaixo da mentoria espiritual de um grande missionário que esteve em Portugal nessa época. Esse missionário é que descobriu, ou incentivou, ou não sei, a palavra que é de usar, o dom que o meu pai tinha de falar de Jesus às pessoas. E o meu pai tornou-se pregador por causa desse homem. E o meu pai, durante muitos anos, orou por aqueles 4 amigos, por aqueles 3 amigos que foram com ele. 2 morreram pelo caminho, e um dia, já idoso, o meu pai foi a Lagos com a minha madrasta. A minha mãe já não era viva, meu pai casou a segunda vez. O meu pai foi a Lagos passar umas férias e na rua encontrou uma prima. E essa prima falou-lhe de um amigo, do amigo dele. Mas o meu pai orou por esse amigo mais de 40 anos. Todos os dias orava por ele. E ele disse, sabe de uma coisa, fulano está muito mal, está mesmo já nas últimas. Não queres ir lá vê-lo? Ele mora em tal parte. E o meu pai foi lá. E o meu pai teve a alegria, prazer e a honra de levar aquele homem a Jesus antes dele fechar os olhos. Então ele foi salvo através das orações do meu pai. Olha como é que o meu pai vai a Lagos e encontra na rua uma pessoa, na cidade de Lagos, com tanta gente no verão, uma pessoa que lhe diz, olha, fulano está em tal parte e está a precisar de te ouvir. É verdade. O sítio certo, a hora certa. Exatamente. Uau. É o nosso Deus. É tremendo. Você estava a contar também, eu não vivi esse tempo, o tempo do regime, não é? Você dizia que havia sempre um PIDE. Havia sempre um agente da PIDE nos nossos cultos, sempre. E vocês identificavam-no logo, a postura, não é? A sala era muito grande, levava pelo menos 1000 pessoas, a sala. Mas lá de cima do palco, o meu pai mais ou menos sabia, porque conhecia as pessoas, mais ou menos sentam-se sempre nos mesmos lugares, não é? E o meu pai conhecia mais ou menos os crentes todos e dizia, hoje tivemos ali um fulano sentado ao lado do fulano tal, que era da PIDE. E mais uma outra. Já eu era casada, já eu tinha os meus filhos pequenos, pelo menos o meu filho mais velhinho, e nós morávamos num resto de chão, e eu um dia comecei a reparar que do outro lado da rua, encostado à parede do prédio do outro lado da rua, estava um homem sempre, com um jornal. Como se estivesse a ler o jornal.
Depois o homem desaparecia, depois passado umas horas voltava outra vez. Eu digo assim para o meu marido, não, mas coisa tão esquisita, há um homem que está ali sempre na frente. O que será aquele homem? Diz ele, não te chegas à janela, o homem pode querer fazer alguma coisa, porque a nossa janela era baixa. Uhum. Eu contei ao meu pai, e o meu pai ia muitas vezes à minha casa. Eu contei ao meu pai, e o meu pai disse, ainda não percebeste? É um PID. Um PID. É um PID que está ali. As pessoas que estão a ouvir devem estar a perguntar, mas o que é isso, PID? É alguma marca? Era a polícia secreta do tempo do regime. Uhum. E ele estava ali para ver quando meu pai entrava, quando meu pai saía. Eles seguiam o meu pai por todo o lado. O meu pai tinha uma ficha tinha um registro com o cadastro dele na polícia a polícia secreta. Ele sabia que tinha esse registro? Sabia porque eu tinha um irmão que estava na Guiné-Bissau, na tropa, quando eclodiu a guerra. Uhum. Colonial. O colonial. E o meu pai precisou de ir a Angola para fazer um trabalho lá numa igreja em Angola. E quando fomos levar o meu pai ao aeroporto, despedimos-nos dele, e quando o meu pai chegou para embarcar, para passar a parte do embarque, eles disseram, o senhor não pode embarcar. Então, mas eu já mandei as minhas malas e tudo, mas o senhor não pode embarcar, temos ordem de não o deixar embarcar. Mas ordem de quem? Da polícia. E o meu pai não pôde embarcar para Angola. E depois foi saber, por várias pessoas que conseguiram ajudá-lo a andar naqueles corredores daquela burocracia, foi saber que, como aquilo era uma grande multidão a quem ele ia falar em Angola, porque era uma igreja muito grande, era muito perigoso podia falar às multidões naquela altura, por causa já havia guerra, já havia rumores dos movimentos da guerrilha, etc, etc. E o meu pai não pôde embarcar. E o meu pai fez uma exposição à polícia a dizer que tinha um filho na Força Aérea a servir a pátria, era assim que se dizia, a servir a pátria, e outro na Guiné-Bissau a servir a pátria, a dar a vida pela pátria, que até tinha recebido um louvor e tudo. E eu não sei se foi por causa disso que eles aliviaram a pena do meu pai, mas durante anos ele não pôde sair do país. Portanto, eles estavam sempre atrás dele. Então, aquele fulano lá do outro lado da rua era um que se punha lá para ver quando o meu pai entrava e saía. Estava debaixo do olho. Estava sempre debaixo. E meu pai sabia que tinha um cadastro lá. Mas o Evangelho não parava. Não. Às vezes pergunto-me, um dia gostava de saber o que é que eles fizeram àqueles registros todos, daquela gente toda que eles seguiam, e algumas daquelas vidas que eles destruíram. Exatamente. Destruíram. Sim, puseram na prisão, pessoas. Mandaram para o Tarrafal, sei lá para onde o que é que eles fizeram. Sem dúvida. Gente que ficou muito, famílias inteiras destruídas. Sem dúvida. Pessoas que não faziam mal nenhum só porque não concordavam com o regime, não é? E eles punham-se na igreja para ver se nós dizíamos alguma coisa contra que fosse contra. A igreja a igreja em Portugal nesse tempo tinha uma revista, que há pessoas que me ouvem, com certeza vão lembrar, uma revista que se chamava Novas de Alegria, e essa revista era, na sua maioria, os artigos, as fotografias, tudo isso era compilado e posto em formato de imprensa pelo meu pai. Mas nós não podíamos publicar uma única revista que não fosse à censura. Havia um departamento de censura. Tudo tinha que ser lido por aquela gente. E quantas vezes o meu pai chegava com os papéis na mão, com enormes cruzes a vermelho. Para tirar. Não podia publicar aquele artigo. Por qualquer razão que eles achavam. Então, durante muitos anos, houve censura. Claro, as pessoas hoje que vivem em liberdade não têm ideia do que foi o regime, não é? Do que foi o regime, do que as pessoas passavam, do que as pessoas sofreram. No fundo, sofreram muito.
mas havia muita limitação, muita... Nós, por exemplo, os jovens, éramos jovens naquele tempo, acabava as reuniões, o que é que os jovens fazem? Vão na rua, conversam uns com os outros, ou vão para uma mesa de um café. A gente não podia fazer isso. Se havia mais de 5 pessoas num cantinho da rua a falar, vinha um guarda e dizia: andar, 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 andar. Não podíamos. Era muito difícil. Olha, as pessoas que estão a ouvir digam: oh, graças a Deus que esse tempo já passou. E que não volte, já agora. E que não volte. Sara, deixa-me aqui, dos vários áudios que eu ouvi, seus, gostei de todos. Eu retive aqui, podia citar aqui muitas, mas citei aqui esta frase, guardei esta frase sua que eu achei bastante interessante. Você diz, a determinada altura, você está a falar sobre, pegou naquela passagem da Abacuque, Abacuque 3. Que é uma das minhas preferidas. E você diz assim: o impossível é onde Deus começa, é onde Ele entra e aparece, e abraça o sobrenatural de Deus, mais ou menos assim. Ou seja, você diz, nesse podcast seu, diz que o impossível, nós já falamos aqui uma vez ou outra sobre isso, por vezes é necessário nós chegarmos ao impossível, ao limiar do que nos é possível, ou seja, entramos no impossível para que Deus se possa mostrar, para que Ele possa mostrar que é Deus, não é? Nós estamos a viver todos, estamos sempre a viver, os antigos também viveram, e nós continuamos a viver tempos difíceis, no sentido de, parece que temos muito, não é? Parece que há muita coisa a acontecer, não é? Eu penso muito isto, realmente há muita coisa a acontecer, há muitas fotografias, há muitas coisas a dizerem que se está a fazer muito, não é? Mas até que ponto esse muito, ou esse floreado que às vezes se dá a determinadas coisas, não é? Como que Deus está nisto, Deus se move aqui, vejam isto, até que ponto essas coisas não são assim tão palpáveis, no sentido, pronto, estou a fugir um bocadinho aqui àquilo que você disse, mas também tem a ver, e eu sei que você tem uma opinião sobre isso, no sentido em que às vezes vive-se para a aparência, vive-se mais para o glamour, né? Você usou esse termo, do que propriamente para o conteúdo, não é? Foi como o Senhor Jesus disse, quando nós, por exemplo, oramos, como aquele exemplo do homem que ora publicamente e que bate, o outro que bate num peito e que se arrepende, ou seja, Deus está mais à procura, na minha opinião, está à procura do conteúdo e da sinceridade da pessoa, e não tanto esses floreados, essas imagens, né, que nós vamos vendo passar todos os dias nas redes sociais. Não sei, qual é a sua opinião em relação ao panorama? Vivendo esses dois tempos? Em relação àquilo que começou por dizer de que Deus está no impossível, nunca podemos esquecer-nos que Deus é maior. É maior do que o grande. E seja lá o grande, o tamanho que nós possamos achar que é alguma coisa grande, Deus é sempre maior. Deus é maior que este universo. Deus é maior do que tudo. Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Deus é eterno e Deus especializa-se, se nós queremos usar uma linguagem do nosso dia-a-dia, especializa-se em missões impossíveis. Exatamente, porque chega a um ponto, por mais floreados que nós queiramos pôr naquilo que estamos a fazer, por mais capacidade que tenhamos para aquilo que estamos a escrever, por mais tudo o que nós possamos, como seres humanos, adquirir e depois transmitir a outros, nós somos sempre limitados. Nós não temos... Nós somos limitados, mas Ele é sempre maior. Por isso Ele diz, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos.
são sempre mais altos, são sempre maiores. E Deus entra na nossa... E Deus é tão amoroso que Ele, quando nos vê chegar à parte impossível para nós, Ele já está lá. Aliás, Ele já estava lá. E é como se Ele dissesse, então, tem de estar à tua espera, porque agora sou eu que faço. Tu já não consegues fazer. Tu já não chegas lá. Tu já não podes. Tu já não atinges, já não abranges. Já não... Nada. Agora sou eu que faço. E quando eu estava a fazer esse áudio sobre Abacuque, que é uma das passagens bíblicas que me fascinam imenso, porque é um livro onde o profeta resolve fazer perguntas difíceis a Deus. Perguntas difíceis. Que são as perguntas do nosso tempo. Porquê isto? Porquê aquilo? Porquê é que isto assim? Porque o ímpio prevalece. Porque é que os maus é que vencem? Exatamente. Porque é que não sei quê? Porque é que tu não salvas este? Porque é que não salvas o outro? Nós fazemos... As perguntas não estão desatualizadas. São as mesmas. O contexto é diferente, mas nós fazemos as mesmas perguntas a Deus que o profeta faz. E Deus está a ouvir-nos. Ele não fica ofendido com as nossas perguntas, nada. É Ele sabe, Ele conhece-nos, Ele sabe até onde é que nós podemos ir e Ele está a ouvir-nos. E depois chega a um ponto onde a gente já fez as perguntas todas e não sabe o que é que há de perguntar mais, e Ele começa a responder. E aí a gente vai ficando cada vez mais pequeninos, porque Ele é tão grande, tão grande, tão grande. E diz-nos coisas tão absolutamente infinitas. E depois o profeta, depois das respostas de Deus, que são tão absolutamente extraordinárias e tão vastas e tão cheias de conteúdo, o profeta enche-se de uma alegria, é como se ele estivesse lá no fundo do poço e depois ele viesse para cima, para a luz, e enche de uma alegria, de uma liberdade, e ele começa a cantar. E começa a cantar uma canção que o povo de Israel cantava, ainda que a figueira não floresça. E quando ele estava a cantar essa canção, havia muita fome, havia muita escassez, havia muita falta de tudo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos corrais não haja vacas, por aí fora, por aí fora, por aí fora, por aí fora, ainda que tudo. E essas coisas a que ele se refere acontecem na nossa vida. Cotidiano, não é? No nosso cotidiano. Não há dinheiro, não há empregos, a saúde escasseia, a justiça atrasa, o não sei quê, o não sei quê. Tudo isso, não há. Ainda que, mas esta palavra ainda que é que é a chave do jogo. Ele diz, ainda que eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz com que os meus pés, que estão aqui neste nível tão baixo, de escassez, de fome, de falta disto, falta de saúde, falta de dinheiro, falta de emprego, falta de relação, falta de tudo, Ele faz com que Ele é capaz, Ele é um Deus que é capaz de me levar a umas alturas como os veados em cima dos montes, e os veados, ou as gazelas, têm uns pés especiais. As cabras monteses têm uns pés, uns cascos especiais que se adaptam às rochas, lá em cima. E lá em cima ninguém chega lá. Lá em cima elas veem tudo e estão livres para tudo. Agora, o mais engraçado, já agora que você quer um estudo bíblico aqui em direto, eu não sei se você já reparou, mas o livro não acaba assim. O livro acaba assim. Para o cantor... Você não tem uma Bíblia? Tenho, claro. Então, tenho várias. Veja lá se consegue ver o último versículo do Abacuque 3, lá no fim. Que eu gosto muito dele. Esse é o versículo que eu gosto mais. Veja lá. Sim, é mais fácil. Se fosse na outra, às vezes há pessoas que não encontram o Abacuque. Para o cantor mora sobre os meus instrumentos de música. O seu diz assim, diz. Mas há uma versão que diz,
para os instrumentos de cordas. Instrumentos, aqui diz de música, peraí. Ok. Para o cantor-mor, não era para qualquer cantor, era para o cantor-mor, para os instrumentos de cordas. Cordas. Agora escute lá. Porquê os instrumentos de cordas? Porque você tocar numa tecla de um piano, uma nota, o som, isto é uma ciência que eu não sei explicar muito bem, mas o som daquela tecla que você toca, um dó, um ré, o que você tocar na tecla, fica ali. Se você puxar numa viola, num violino, num instrumento de cordas, a mesma tecla, a mesma som, repercute. É um som que anda. Tem sustém, não é? Que sustenta. O que significa que cada vez a minha vida não é só naquele momento. É todos os dias. É um dia vou ter que cantar aquela canção outra vez. E vão vir outras coisas à minha vida e eu vou ter que puxar aquela corda outra vez e cantá-la outra vez e puxá-la outra vez, porque aquilo foi feito para instrumentos de cordas. Para uma coisa que tem que ser sempre puxada para o som sair. Imagina. Tem que ser tocada por mim. Então é todos os dias da minha vida. Tremendo. É tremendo, não é? É tremendo. Tremendo, fresco. É um verdadeiro bálsamo estar a ouvir. Eu nem tenho vontade de falar, nem de perguntar nada. Olha, mas é 1h26 já. Sim, mas não se preocupe. Não dão lanche às pessoas aqui? Diga. Não dão lanche às pessoas, nem é nada? É seguir, o lanche é seguir. É seguir, está bem, pronto. Você há pouco, se calhar em jeito de final do nosso episódio, eu estava a ouvir outra história, você tem tantas... Pois é, esse é que é o problema. Você estava a falar de algo que aconteceu recentemente na Riverside, não é? Da qual o Eddie e a sua filha são pastores. Sim. Aquela história dos chineses, não é? Daqueles irmãos. O povo chinês. Nós estamos a viver um tempo... global. Globalização. Tanta imigração, tanta coisa a acontecer, não é? E o senhor salvou aquela senhora, transformou uma senhora Mas foi chinesa, através dela? Foi através dessa senhora chinesa que frequentou a igreja Riverside. Desculpe, porque a Riverside é uma igreja internacional, ou seja, eles pregam... Estão lá pessoas de todas as nacionalidades. Okay. Tem domingos onde estão 45 nacionalidades, ou às vezes mais. E aquela senhora chinesa ouviu a palavra de Deus, ela foi transformada, ela voltou à China, o marido dela foi transformado por Jesus e eles resolveram fazer uma lista com 6 pessoas na família deles por quem eles oraram para Jesus transformar também. E desses 6, 3 já aceitaram Jesus. E esses 3 vieram a Portugal a semana passada para serem batizados em Portugal. Uau. Porque foi aqui que o Senhor transformou a filha. Uau. Já viu? Só Deus podia fazer isso. Porque o patriarca da família olhou para a transformação. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, era budista. Olhou para a transformação que houve na vida da filha e ele também quis essa transformação. E possivelmente as nossas palavras às vezes não fazem eco na vida, no coração das pessoas. É mais uma conversa, é mais uma teoria, é mais uma religião, é mais um palavreado, é mais uma seita, é mais... O que quiserem chamar. O que vai fazer diferença é a transformação que Jesus faz na nossa vida. Nós éramos e nós já não somos. Passamos daqui para aqui. Passamos da morte para a vida. Da luz, das trevas para a luz. Então... A transformação, todos nós devíamos desejar, querer viver intensamente uma vida que fosse tão transformada, e agora vou usar uma palavra que não sei se está correta, mas e tão transformatória, que as pessoas que estão à nossa volta são atingidas, dissessem, são impactadas. Eu também quero. Eu quero isto. Essa coisa dos influencers que há por aí... E toda a gente os segue, ainda não percebi porquê, sinceramente. Os segue porque querem isto. Se eles vestem azul, vestem-se de azul. Se eles
Se eles têm um brinco, assim, eles põem... Essa gente que influencia não transformam a vida de ninguém. Essas pessoas não são transformadas, são influenciadas. Mas não, o Evangelho não traz influência, o Evangelho traz transformação. O Evangelho, a religião influencia, o Evangelho transforma. Uau. Tremendo. Agora você estava a falar, estava-me a lembrar do Eddie. Ele já tinha falado isso aqui quando veio no podcast dele. Ele falou sobre a questão do Covid, aquele tempo que viveu e tal. E você vinha na viagem, vinha a falar, eu estava a ouvir que aquele processo todo do seu marido, não é? Tony, necessitou aí de uns apoios, né? Um sistema de saúde. E você disse uma coisa que chamou muito a minha atenção. Ele estava a falar desses centros dentro do raio de ação dele, não é? Porque ele está ali em Cascais, aquela zona ali. E você diz que não há, ele é capelão, como nós sabemos, aqueles que o conhecem, e você disse que não havia nenhum centro tão bom como aquele onde o meu marido está. Que não o conhecesse a ele. Sim, sim. O Eddie é conhecido por causa da capelania que ele faz, ele é conhecido. Ou seja, ele é uma pessoa que, não está aqui para falar dele, mas pronto. Sim. É uma pessoa por causa da capelania que ele faz e do trabalho pastoral que ele faz, porque ele não é pastor da Riverside apenas, ele é pastor de Cascais. É bom que a gente pense Ele disse isso aqui. Abre os olhos para perceber isso. Ele quando o meu marido entrou naquela unidade de cuidados continuados, ele disse: eu conheço isto tudo aqui à volta e o Tony está no melhor lugar que ele podia estar, que Deus preparou para nós. Meu marido neste momento está em recuperação de um problema grave de saúde. Eu acredito que ele vai ficar bem, que vai voltar a andar, que vai voltar a ter a mobilidade dele, porque a perdeu completamente. E tudo isso são grandes favores de Deus na nossa vida, que fazem parte da tal estação da nossa velhice, que pode acontecer a pessoas mais novas também, sem não é? Dúvida. Mas, em princípio, tem mais a ver com a nossa debilidade e com a nossa fraqueza por causa da idade. Sabe, a mim o que me surpreende, quer dizer, eu ouvi-la e olhar para si e ver todos esses testemunhos que você carrega, e agora você diz que isso pode acontecer noutras idades, e eu posso afirmar com conhecimento de causa que eu conheço pessoas jovens que são, infelizmente, são pessoas depressivas, que estão rodeadas de pessoas, supostamente de amigos, de festas, mas elas continuam, infelizmente, porque ainda não conheceram o Evangelho, mas elas continuam tão depressivas, precisam de ajuda de psicólogos para poderem andar para a frente, para poderem tomar decisões, não é? E olhar para si, e você também falou do seu marido, que eu ainda não tive o prazer de conhecer, uma pessoa já com muitos anos nesta terra, mas que você diz que todos os dias se levanta e continua a ser um guerreiro e continua a ser uma pessoa que já teve imensos problemas de saúde, já teve 3 AVC, já teve um cancro, já teve, sei lá o que é que ele já não teve, ele tem uma coleção. Mas é uma pessoa que ama muito a vida, está muito bem com a vida, está muito bem com as pessoas, está muito bem com Deus, está muito bem com a humanidade. Sabe para onde vai? Sabe para onde vai, tem as malas feitas para quando... Com o Ovades? Para quando for chamado ir embora, mas ainda quer muito viver, ainda quer ver outras coisas, ainda quer ver os bisnetos crescerem, e eu acho que isso é maravilhoso, acho que isso é um exemplo muito grande. E nós estamos num tempo realmente onde há muita... Esse problema da saúde mental é uma coisa que preocupa leigos e não leigos, preocupa toda a gente, preocupa políticos, preocupa... penso eu que os preocupa, espero eu que os preocupe. E eu quero dizer-lhe que eu tenho uma grande consideração pelos homens e mulheres que estudam para fazer terapia, para ajudar outros, porque no fim de contas eles são mãos e pés
sem saber, mas são mãos e pés de Cristo para pessoas que não tinham outra saída. E muita gente é salva de buracos enormes, de suicídio e de outras coisas, porque essas pessoas estavam lá, lhes dão uma resposta, lhes dão um alívio, não é? Um alívio, e não só, dão-lhes instrumentos, recursos, põem nas mãos deles ou na ideia deles recursos que eles podem utilizar para, ao enfrentar determinadas situações, saberem como hão de fazer. Eu aprecio muito, muito essas pessoas. Mas essas pessoas, quer eles acreditem ou não, quer sejam crentes ou não sejam crentes, eu acredito que são pessoas que Deus pôs neste mundo, nesta altura tão difícil da humanidade, em que os homens não sabem para onde vão, não têm esperança, perderam a esperança, perderam o norte, como nós costumamos dizer. Essas pessoas estão aqui para serem instrumentos de Deus. Eu quero prestar a minha homenagem a essas pessoas, porque tenho muitos amigos psicólogos. Alguns trabalham com crianças, outros trabalham com adultos, outros trabalham com pessoas, são especializadas em pessoas que estão a passar por luto. E tudo isso é muito importante, e essas pessoas têm o meu apreço e a minha homenagem para eles, porque estão a ajudar muita gente. E são anjos que Deus põe no caminho das pessoas. É verdade, é verdade. Sara, não sei se você quer deixar assim alguma mensagem. Não quero deixar nada, porque eu já falei tanto e falei de tanta coisa, mas quero dizer, para terminar, que as pessoas que nos estão a ouvir e que sabem que há dentro delas uma falta, um vazio, alguma coisa que ainda não foi preenchida, que ainda não tem resposta, quero dizer a essas pessoas que hoje mesmo, agora mesmo, daqui a uns momentos, daqui a umas horas, esse vazio, esse vácuo, essa falta pode ser preenchida pela presença de Jesus, porque Ele veio para ficar connosco. Ele foi anunciado como Emanuel, Deus conosco. Ele está conosco, sempre, todos os dias. E Ele quer entrar na nossa vida para transformar a nossa vida. Às vezes as situações ou circunstâncias não são transformadas. Eu tenho na minha vida pessoal essa experiência de que há circunstâncias que não vemos a transformação ou a diferença, mas temos uma coisa: Jesus está lá para nos segurar. Quando aquela circunstância é difícil demais, quando aquela situação é horrenda demais, é dolorosa demais, não muda. Mas não muda porquê, Senhor? Faz favor, muda. Eu não sei porque é que não muda. Será porque eu preciso de crescer? Será porque eu preciso de confiar mais? Mas há uma coisa que não muda, que é a presença dele. Ele vai estar lá. E eu quero dizer às pessoas que nos escutam que se elas estão neste momento numa altura das suas vidas de falta, de falha, de vazio, de propósito, de objetivo, neste momento mesmo, essas pessoas que nos escutam digam: Senhor, entra na minha vida, fica comigo. Estou-me a lembrar daqueles discípulos que iam a caminho de Emaús, depois da morte de Jesus. Eles já tinham ouvido uns zunzuns que Jesus tinha ressuscitado. Uns zunzuns. Iam no caminho para casa a conversar. Nesse tempo as pessoas andavam a pé. E a outra pessoa pelo caminho que foi se aproximando e por fim disse: olha, do que é que vocês falam tanto? Eu estou curioso, vocês vão falar, mas vão falar de quê? E um deles disse: mas tu não sabes? Mas és a única pessoa neste mundo que não sabe? Acerca de um homem que era bom, que fazia, que acontecia,
que fazia milagres, que ajudava, e que no fim foi crucificado pelos romanos. Algumas mulheres dizem que ele ressuscitou, mas olha, já passou 3 dias e é tudo a mesma coisa. E o desconhecido, o viajante desconhecido, começou a dizer: então, mas vocês não estão a perceber que isso era tudo o que os profetas disseram desde o princípio, que isso ia acontecer assim, assim, assim. E eles estão no caminho a conversar, e aquele homem desconhecido vai falando com eles, até que eles chegam a casa. Chegam a casa ao anoitecer, e o viajante despede-se como se fosse continuar o caminho. Não, fica connosco, porque o dia já está a acabar, fica connosco, ceia connosco. Quando eles dizem fica connosco, Jesus entra na casa deles. Eles põem a mesa, põem a comida. E quando Jesus pega no pão, porque é um convidado, era ele que partiu o pão como convidado. Quando ele parte o pão, eu não sei, Otávio, se foi a maneira como ele partiu o pão, se foi as mãos dele que deviam ter o sinal dos escravos. De repente, eles perceberam que era Jesus ressuscitado, que estava ali. Mas quando eles perceberam, ele desapareceu. E eles disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando ele falava connosco pelo caminho? Olha, eu quero dizer às pessoas que nos escutam, digam mesmo a Jesus: fica comigo. A noite está a chegar, a noite da minha vida é densa, a noite do meu problema é imenso, fica comigo. E vocês vão começar a perceber que quando Jesus começar a entrar na vossa vida, o vosso coração vai arder de alegria e vão ser transformados. Glória a Deus. Sara, muito obrigada. É um privilégio, eu não diria muito só uma bênção. É uma bênção tê-la aqui, é um privilégio tremendo. E como eu sempre digo no final do podcast, não há dúvidas, eu não tenho dúvidas algumas, que há pessoas à espera de ouvirem e verem tudo aquilo que você aqui deixou. Obrigada. E que possa ser mesmo um bálsamo. A palavra que, isto não é nenhuma pregação, não estou aqui a pregar nada, mas a palavra que está no meu coração é bálsamo. Há pessoas que precisam de um bálsamo, um cheiro novo, muito. Algo que traga refrigério, vigor, um novo vigor, uma nova estação, como você disse. E eu tenho a certeza absoluta que há pessoas que vão do outro lado, do lado da câmara, que vão receber esse bálsamo. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada a eu. Cumprimentos ao seu esposo, Tony. Muito obrigada, Tony. Rápidas melhoras para ele, obrigada, que um dia a gente se possa encontrar. Obrigada. Obrigado. E pronto, foi isto, pessoal. Esperemos que tenham gostado, que tenham sido abençoados com as histórias da Sara. Nós sabemos que ela provavelmente teria muito mais para nos contar. Mas fica para uma próxima, quem sabe. Sigam-nos nas nossas redes sociais, como já sabem, no nosso Instagram, o nosso TikTok, o YouTube, Facebook. Partilhem, metam like, comentem. É isso. Até ao próximo episódio.